Olá pessoal do terceirão, tudo bem com vocês? Bom, já estamos aí no módulo 15 da frente 132, falando sobre gases, né? Você vê que essa apostila ela trabalha bastante a parte de gases, ela trabalha com bastante informações sobre os conceitos de gases. A aula 15 e a aula 16 se presta essencialmente para falar da equação de Clapeyron. Mas eu tenho aproveitado durante esse tempo, sempre no resgate de uma nova aula, a gente falar um pouquinho sobre a aula anterior, falar um pouquinho sobre conceitos bastante importantes. Então, antes de entrar diretamente na equação de Clapeyron, vamos falar um pouquinho sobre a equação geral dos gases, fazendo só aquela finalização, porque você está bem acostumado, né? Aqui, a equação geral dos gases é a famosa P1V1 por T1 igual a P2V2 por T2. Você já viu essa projeção aqui várias vezes, portanto, está bastante familiarizado, né? Não vai de jeito nenhum sonhar em errar uma questãozinha dessa no vestibular. P1V1 por T1 igual a P2V2 por T2. Você vai observar que esta é a equação mais importante do sistema gasoso, mas que ela tem limitações. Por exemplo, não dá para trabalhar aqui com o conceito de massa, conceito de mols. Já revisamos toda essa coisa arada de transformações isotérmica, isobárica e isocórica. Muito bem. Então, só para a gente lembrar um pouquinho, ele diz aqui, ó, um mol de gás oxigênio ocupa um volume de 22 graus. Ocupa um volume de 22,4 litros, né? A pressão de 1 atmosfera, a temperatura de 1 grau. Há uma transformação gasosa, onde nós queremos saber qual é o novo volume, há uma dada pressão, há uma dada temperatura. Essa é a questão clássica para se utilizar a equação geral. P1V1 por T1 igual a P2V2 por T2. Não esqueço da transformação para a temperatura em Kelvin e eu chego no volume que eu estou procurando, tá? No volume que eu estou procurando. Aqui é só um detalhezinho, é só uma amostrinha, né, que já está em slides e aulas anteriores para você, tá? Temos mais uma questãozinha aqui, né? Só mais uma que também já foi trabalhada. Tem um volume, uma pressão e uma temperatura, né? E ele pede quanto vale o volume 1. Transformei, né? Joguei na equação e nós teremos a resposta. Já trabalhou com isso daí comigo em aulas anteriores. Já temos a resposta. Então, coisa simples, só para ser revisado. Nosso objetivo maior é trabalhar com a equação de Clapeyron. Eu tenho um desenvolvimentozinho aqui da equação de Clapeyron, tá? Da equaçãozinha de Clapeyron, aonde nós chegamos em pressão vezes volume é igual a N vezes R vezes T. PV é igual a N vezes R vezes T. Por favor, pressão em atmosfera ou milímetros de mercúrio. Tome cuidado que o volume deve ser trabalhado em litros. Com N eu encontro o número de mols. Perceba bem, ao encontrar o número de mols, eu tenho a capacidade de calcular massa, número de moléculas ou qualquer outra coisa. R é a constante universal dos gases. Se a pressão for atmosfera, vale 0,082.
Se for milímetros de mercúrio, vale 62,3. E a temperatura sempre na escala Kelvin, tá? Então, esta é a segunda equação extremamente importante. A primeira é a EGG, a equação geral dos gases. E a segunda, que eu quero que você focalize bem, guarde na sua mente, é a equação de Clapeyron. Olha aí, ó. PV é igual a N vezes R vezes T. O número de mols que está aí é que faz a conexão com a ideia de um cálculo de massa, por exemplo. Veja aqui. Essa questãozinha, ele diz que um extintor de incêndio de massa 4,4 kg quer saber qual é o volume ocupado por ele a 27 graus e 1 atmosfera. Então, a minha primeira preocupação, transformo quilograma para gramas, porque a massa molar está em gramas, certo? E encontro o número de mols, que vai ser igual a 100 mols de CO2. Segunda preocupação, transformo a temperatura na escala Kelvin. Transformo a temperatura na escala Kelvin. E aí, faço substituição na equação de Clapeyron. Olha lá, 1 vezes V, o número de mols encontrado foi 100, vezes 0,082, e nós chegamos a um volume de 2.460. Então, neste primeiro exemplo, eu quis te mostrar, a partir da massa, a gente encontrou o volume, utilizando e fazendo as transformações necessárias. Temos um outro exemplozinho aqui, que ele já fornece para você o número de mols e pede a pressão. Olha lá, eu tenho 5 mols a 27 graus, ocupando 16,4 litros. Quanto vale a pressão? Transformei e substituí nas equações. Olha aqui, ó. E eu chego a uma pressão de 7,5 atmosferas. Não tem grandes segredos. No entanto, é uma equaçãozinha que cai bastante no vestibular. Não tem grandes segredos. Tá ok? Muito bem. Olha aqui, ó. Da parte da equação de Clapeyron, aqui é só uma contextualização para você, ó. PV é igual a N vezes R vezes T. É possível, porque o número de mols é massa sobre massa molar, fazer um ajustezinho ali nas variáveis, jogo massa molar para cima e massa molar e a massa da substância. Não esqueço que massa sobre volume é densidade. Então, a partir da equação de Clapeyron, é possível se obter a formulazinha para calcular a densidade absoluta de um gás. A densidade absoluta de um gás. Mas isso é assunto para uma... M é igual a número de mols vezes R vezes T. Dá um jeitinho aí. A N fórmulas, né? N macetinhos para se memorizar isso. E para fechar a nossa aula, olha essa questão, ó. Qual é o volume ocupado por 14,2 gramas de gás cloro? Não dá para usar EGG. A 8,2 atmosferas, a uma temperatura de 727 graus. Transformo 14,2 em mols
o cloro vale 71. Transformo 727 graus em 1000 Kelvin. Jogo, lembro da formulazinha. Jogo da formulazinha. Faço as devidas substituições. Aqui o vestibular foi legalzinho para você, colocou relações de proporcionalidades, tá? E nós chegamos a um volume equivalente a 2 litros. Um volume equivalente a 2 litros. Meu amiguinho, tem bastante exercício no módulo 15 para você trabalhar, tá? Trabalhe legal e eu volto com o módulo 16 falando ainda mais sobre equação de Clapeyron. Aquele abraço para vocês. Tchau, tchau.